Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é o de número 18 da natureza divina, a Gênesis capítulo 2, questão de número 8. Então nós ainda nos encontramos tratando dessa questão. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. Se nós pararmos para refletir, de certa forma, esses que imaginaram muitos deuses, de certa forma, eles não erraram. De certa forma, eles não erraram. Parece que a forma como nós aqui expressamos, parece que estamos a falar mal de forma alguma, porque nós entendemos que Deus nós o compreendemos de acordo com a nossa evolução. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, um jovem aproximando-se dele, o interrogou: Mestre, porque existem várias passagens. Qual o mandamento maior das leis? Já não é nem o doutor das leis, porque existe também o doutor das leis. E Jesus, olhando-se para aquele jovem, respondeu-se da seguinte forma: Amarás o teu Deus de todas as coisas. Olha só para você ver. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. O que o mestre, nesse exato momento, queria dizer, ou quis dizer? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, nesse exato momento, ele quis mostrar que cada um enxerga Deus de acordo com o teu nível evolutivo. Eu não posso chegar e dizer que Deus se faz presente em sua obra. Eu reconheço que Deus se faz presente em sua obra. Mas, ao mesmo tempo, dizer isso à pessoa que não tem conhecimento, ela vai ignorar. Mas o importante é passar o conhecimento. Porque o mesmo sentimento que possuo não é o sentimento que a pessoa possui. Por isso ninguém deve obrigar ninguém a aceitar o que ele aceita, o que ele conhece. Então, se nós pararmos para analisar, há aproximadamente 8 bilhões de seres na Terra, 8 bilhões de deuses. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Então é necessário amar aquele que nós cremos ser Deus. Até que, de certa forma, conseguimos evoluir. Porque assim que nós evoluirmos, nós não vamos enxergar Deus dessa forma.
por enquanto nós o enxergamos devido à desigualdade evolutiva e o nível evolutivo ao qual nós nos encontramos. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Você se respeita? Você se dá o respeito? Você se cuida do teu caráter, da tua moral? Você fuma? Você bebe bebida alcoólica? Você pensa negativo? Você trabalha os sentimentos que traz no peito? Não. Então você nunca pode dizer a outra pessoa que a ama. Porque dizendo você estará mentindo à pessoa. E todo aquele que mente para o outro responde à própria consciência. Porque a nossa consciência é o nosso juízo, onde fica tudo registrado. Então, sabendo disso, aquele que tem conhecimento, ele não ousa amealhar cargos, peso, que ele sabe que não tem condições de carregar. Isso é os desígnios das leis divinas que diz, não sou eu, não somos nós, não é a nossa irmã Leontina aqui presente. É as leis divinas que diz. Que com todo respeito, se as pessoas não entendem, é porque distorceram ou distorcem os mandamentos das leis do Criador para que os mandamentos fiquem favorável à vida que a pessoa leva de ociosidade, de promiscuidade, de fantasias e de ilusões na terra. Mas não podemos nos esquecer. Essas ilusões são passageiras. Digo por mim mesmo. Tive a oportunidade de permanecer no corpo físico 76 anos incompletos, quase 77 anos incompletos. Vai para 24 anos já que me encontro na pátria espiritual. Não passou o tempo? Que eu trouxe comigo a pátria espiritual. Não reconheço que fiz lá muitas coisas como as pessoas ostentam no corpo físico, porque eu detesto idolatria. Toda honra e toda glória a Deus e a Jesus, a mim nada. Não faço mais que o meu dever em reverenciá-los. Eu não mereceria nem reverenciá-los, mas são tão misericordiosos que me concedem essa oportunidade. Então é preciso tomar bastante atenção, ficar muito atento a estas questões. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Existem várias versões. Amar teu Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como não fazer imagens em vãos, de adoração em vãos. Então tem muitas coisas distorcidas aí. Mas o mais distorcido é aquilo que as pessoas praticam no dia a dia. Na questão de número 9, Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem. Olha só para você ver.
Deus é a suprema e soberana inteligência, que de certa forma é limitada à inteligência do homem. Quando é que temos capacidade de conhecer a suprema e soberana inteligência de Deus? Plena. Nunca. Plena, nunca. Nós entendemos que os seres evoluídos, como o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Leon Denis e muitos outros seres, eles conseguem, de certa forma, entender, né, essa soberana inteligência, mas não plena, não total, e sim parcial. De acordo com o nível deles, dentro da escala espírita, dentro da escala evolutiva. Isso faz parte da evolução. Agora, imagine, é limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. Nós não podemos fazer e nem compreender tudo o que existe. Por quê? Porque nós nunca nos tornaremos. Nós nunca nos tornaremos onisciente, onipotente, onipresente. E se nós nos tornarmos, mesmo assim, limitados, e mesmo assim limitado, é óbvio, não deteremos todo o conhecimento a respeito de Deus. Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem. É limitada a inteligência do homem. O homem, no nível em que se encontra, nem mesmo o mais sábio de todos os sábios, o gênio de todos os gênios, não possui capacidade suficiente para entender sequer uma vírgula a respeito da grandeza de Deus, dos atributos de Deus. Até porque eu faço aquela pergunta: enumere todos os atributos de Deus. Eu garanto que se você enumerar todos os atributos de Deus, você vai ter que escrever uma enciclopédia da Terra à Lua. E mesmo assim, vai ficar para trás muitos atributos sem serem
relatados. Porque os atributos de Deus são eternos. E nós os compreendemos de acordo com a nossa evolução, conforme evoluímos, os compreendemos. Não adianta. Não adianta, em nível inferior, querer entender atributos que se encontram em nível superior que não conseguimos. É a mesma coisa que em uma sala de maternal, a professora, chega falando em alemão àquelas crianças que ainda não deixaram nem sequer o bico, a mamadeira. Esta é a condição nossa na evolução. Mas devemos dar graças a Deus, porque nós fazemos parte do processo evolutivo. Pior é se Deus não tivesse nos incluído na evolução. Onde nós nos encontraríamos hoje? É natural, não existiríamos. Como também um número enorme de seres não existem, porque não foram criados por Deus. Mas se não foram criados por Deus, foi criado por quem? Por ninguém. Não existem. Agora é preciso entender que Deus criou, cria e criará. Vamos tratar de passado e presente para que não confunda. Deus criou, cria e criará incessantemente. E nem por isso diminui tua evolução ou aumenta a tua evolução. É dele todo mando. Ele quem designa. Ele quem decide o que deve e o que não deve ser feito. Graças a Deus que as leis do Criador não encontram-se na posse dos seres humanos. Na posse. E não de posse. Na posse. Porque se encontrasse de posse do ser humano, é natural que o ser humano já teria acabado com o mundo. Deus é a suprema e soberana inteligência. Então, aquilo que nós dissemos, vamos superar Deus? Vamos. Então, vamos primeiro nos tornarmos onisciente, onipresente e onipotente. E você acha que nós, um dia, nos tornaremos onisciente, onipresente e onipotente para derrotar Deus? De forma alguma. Jesus, como já tivemos a oportunidade de dizer, é onisciente, onipresente e onipotente, mas limitado. Deus
é o ilimitado. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante até o infinito. Então, por isso que seres nenhum consegue adquirir a completa depuração total do espírito. Completa a depuração do espírito é uma coisa. Agora, completa, não. Algumas obras dizem algumas obras que existem seres que conhecem a Deus. Isso é relativo. Mas o conhecem em que condições? Conhecem a Deus de acordo com o nível evolutivo dele. Mas é preciso ressaltar que nem sempre o nível evolutivo do ser corresponde a toda a grandeza do Pai. Porque Francisco de Assis, ele viveu em Assis totalmente compenetrado aos desígnios do Pai, sondando a natureza íntima de Deus. Mas nem por isso podemos dizer que ele detinha o conhecimento pleno, completo da natureza de Deus. Não. Porque como aqui está escrito, a de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada, num ponto qualquer poderíamos conceber outro ser mais inteligente. E isso nunca que é possível. Capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante até o infinito. Então, o dia que nós nos igualarmos a Deus, Deus fica para trás e nós, porque superamos Ele, nós continuamos o trabalho que seria dele, mas responsabilidade nossa, e ele ficou para trás descartado, porque ele foi superado. Você acha que isso é possível? O onisciente, o onipresente, o onipotente, com todos os outros atributos, um número inimaginável de atributos que nós desconhecemos devido ao nosso nível evolutivo. Agora no próximo vídeo, no próximo dia.